Fala galera, beleza? Eu vim aqui hoje para falar sobre um assunto que virou polêmica na internet ontem e hoje, que é a questão da propaganda da Natura, com a Tami Miranda sendo a protagonista como o pai referência. Vamos colocar isso em alguns pontos. Antes de tudo, né, eu só tô fazendo esse vídeo porque essa situação me trouxe um incômodo, uma chateação muito grande. E aí eu fui fazer uma pesquisa, né? Então, as referências dos dados que eu vou apresentar aqui é o IBGE, mas vamos ao vídeo. Primeiro ponto que eu quero colocar é uma questão simples, né? Por que o fator da Natura colocar a Tami como protagonista incomodou tanta gente, né? E, e qual que é a ligação disso, né, com a sociedade no Brasil? Porque assim, né, se em algum momento a Natura, uma empresa de vendas, tiver alguma relação com a formação de moral e ética da sociedade, então a nossa sociedade tá muito errada, velho. Tá muito errada. Segundo, né? E aliás, um fator bem interessante, porque assim, nunca teve um contrato para que a Tami Miranda fizesse o protagonismo da propaganda do Dia dos Pais, né? O que houve foi um contrato para que a Tami e entre outros influencers digitais fizessem divulgação da então campanha que foi lançada ao ar, acho que hoje, né? Vocês podem conferir, ela não tá lá fazendo protagonismo, não é porque foi mudado alguma coisa, é pelo simples fato que ela foi contratada para fazer divulgação. Outro ponto, né? Mesmo que fosse a Tami Miranda como protagonista da propaganda, qual seria o problema? Porque eu não sei vocês, mas na minha opinião pessoal, a figura pai é quem está presente, dá amor e carinho. E até onde eu acompanho a vida dela e da esposa dela, ela faz isso muito bem. Segundo, vou colocar um questionário para vocês aqui, que é assim, né? O que significa ser pai para vocês? Porque o que gerou a grande polêmica é porque, caso ela viesse a ser a protagonista da propaganda, é porque ela não tem um pênis no meio das pernas pra dizer que é pai. Cara, se você concorda com isso, você tem mais um problema pra você resolver dentro da sua cabeça, velho. Porque isso tá muito errado. Outra questão, né, que é uma questão bem séria, é a questão que isso nos leva à questão de homofobia no Brasil. A gente já vem acompanhando, já vem vendo isso há alguns anos no Brasil. Só que quando acontecem coisas desse tipo, fica muito mais à tona, vem muito mais à tona esse tipo de pensamento de uma grande parte dos brasileiros com referência a isso. E aí eu volto a perguntar, qual é o problema, velho? Não tem problema nenhum. E eu vou apresentar para vocês aqui alguns números, como eu citei no começo, do IBGE. Porque assim, 20% das famílias no Brasil não têm filhos. E dentro dos próximos números que eu vou apresentar, esses 20 milhões, aliás, perdão, esses 20,2% das famílias não são contadas. E nesses 20 milhões, nesses 20% são contados aí casais sem filhos, solteiros que moram sozinhos, homens, mulheres.
ficam nesse número. E aí vem os outros números, das famílias com filhos. 53,9% das famílias com filhos, o pai é a referência dentro da família. 26,8% das famílias, a mãe é mãe solteira. 15,7% das famílias, a mãe é a referência dentro da família, ela que abastece a família, ela que é a principal fonte da família. 3,6% das famílias, o pai é pai solteiro. E o Brasil tem quase 50 mil órfãos morando em abrigos, esperando por adoção. Um detalhe também interessante, que na soma total de todos os gêneros de família, seja com filhos ou sem, no Brasil, só 40% das famílias tem o pai presente. Aliás, perdão, só 40% das famílias é o chamado, abre aspas, família tradicional, que é pai, mãe e filhos. Somente 40%. Os outros 60% são famílias formadas de outros modos. O Brasil tem mais de 28,9 milhões de famílias que são chefiadas pela mãe. E é bem interessante, né, porque assim, quase 12 milhões de pessoas no Brasil não tem o pai presente, pelo simples fato que o cara simplesmente foi embora. E é assim, num país com esses números, a galera tá se importando com a Tami ser ou não ser a referência de pai. Cara, ela simplesmente é uma referência de pai muito maior do que a maioria dos brasileiros. Simples assim. E mesmo dentro daqueles 53,9% das famílias que possuem filhos, cujo pai é a referência, cara, mesmo dentro desse número, muita gente não tem o pai como uma referência de pai, pelo simples fato que o cara não merece. Mas não vamos entrar mais a fundo nisso, porque assim, essa é uma questão mais de moral e ética e de pensamento da nossa sociedade. Porque assim, cara, qual é o problema, velho? Mesmo que fosse uma propaganda com ela, qual seria o problema? Né? Porque não tem nexo as pessoas se incomodarem com isso, né? E usarem argumentos que nem verdadeiros não são. Então, gente, vamos começar a refletir sobre esses assuntos. Né? Fica o meu desabafo para vocês e esse pensamento para vocês aí. Né? Qual é a referência de pai para vocês? Qual é a referência de família para vocês? Né? E qual é a referência que vocês têm de pensamento correto? Porque, cara, a única coisa que explica todo esse problema causado aí na internet foi burrice, ignorância, preconceito, que tudo isso nos leva a burrice. Então, tchau.